Antes de começar esta oração, eu preciso te pedir algo muito importante. Não saia. Não pule. Não coloque esta oração apenas como fundo, porque aquilo que será declarado aqui não é uma oração comum. São palavras liberadas com propósito, fé e direção para o ano de 2026. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração apertado, com perguntas que ainda não têm resposta. Mas eu oro para que, ao permanecer até o final, você sinta a paz que vem do céu e a certeza de que Deus já está cuidando do seu futuro. Enquanto você ouve, deixe o coração aberto. Não lute contra o descanso. Permita que cada declaração alcance a sua vida. E eu quero te convidar a fazer algo agora. Nos comentários, escreva seu pedido para 2026. Aquilo que você deseja colocar diante de Deus. Pode ser algo simples, ou algo que você carrega há muito tempo. E se você já tem algo para agradecer, mesmo antes de ver acontecer, escreva também. A gratidão move o céu. Fique até o final desta oração. Há declarações que só serão liberadas no encerramento. E eu oro para que você não saia daqui da mesma forma que entrou. Agora, respire fundo e vamos começar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com reverência, temor e fé. Eu reconheço que Tu és o Deus que governa o tempo, os anos, os dias e cada detalhe da existência. Nada começa sem a Tua permissão. Nada próspera sem a Tua bênção. Nada permanece se não estiver sustentado pela Tua mão. Agora, Pai, eu consagro diante de Ti o ano de 2026, não como um simples número no calendário, mas como um tempo profético, separado e marcado pelo céu. Eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces o coração dela. Tu conheces as batalhas que ninguém vê. Tu conheces os sonhos que ainda não foram ditos em voz alta. Que 2026 não seja apenas mais um ano passando, mas um ano vivendo sob direção, proteção e propósito. Senhor, eu coloco diante de Ti cada expectativa que ela carrega, expectativas boas, e também aquelas que nasceram do medo. Se houve frustrações nos anos anteriores, se houveram promessas que pareciam não se cumprir, eu declaro que isso não define o que vem agora. Neste momento, eu entrego diante de Ti todo o peso do passado, toda a culpa, todo arrependimento tardio, toda dor que ainda insiste em ocupar espaço no coração. Pai, lava este novo ano com a Tua presença. Marca cada mês. Guarda cada semana. Abençoa cada dia. Que janeiro seja mês de alinhamento. Que fevereiro seja mês de fortalecimento. Que março seja mês de clareza. Que abril seja mês de confirmação. Que maio seja mês de crescimento. Que junho seja mês de descanso. Que julho seja mês de renovo. Que agosto seja mês de avanço. Que setembro seja mês de maturidade. Que outubro seja mês de colheita. Que novembro seja mês de gratidão. E que dezembro seja mês de celebração. Eu oro para que desde o primeiro dia de 2026, essa pessoa caminhe debaixo da Tua cobertura. Que nenhuma decisão seja tomada sem paz. Que nenhum passo seja dado sem direção. Que nenhuma porta seja aberta sem propósito. Se houver caminhos que não vêm de Ti, fecha, Senhor.
E se houver portas que são tua vontade, abre de forma clara e inconfundível. Agora, Pai, eu entrego o ano de 2026 completamente em tuas mãos, com tudo o que ele carrega, com tudo o que ele trará, com tudo o que ele revelará. Que este ano seja consagrado, guardado e conduzido pelo Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco novamente diante da tua presença, reconhecendo que tudo começa em quem somos em ti, antes das conquistas, antes das respostas, antes dos caminhos se abrirem. Há uma identidade que precisa estar firmada. Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo agora, que em 2026 ela não caminhe confusa sobre quem é, nem sobre o valor que carrega, nem sobre o lugar que ocupa no mundo espiritual. Eu declaro que ela é filha amada, escolhida, separada e chamada pelo nome. Eu declaro que ela não é definida pelos erros do passado, nem pelas quedas, nem pelas palavras que disseram sobre ela. Tudo aquilo que tentou roubar sua identidade, toda comparação, toda rejeição, todo sentimento de inferioridade, eu entrego agora em tuas mãos, Senhor. Que em 2026 ela se veja como tua vez, não diminuída, não esquecida, não atrasada, mas fortalecida, guardada e posicionada. Pai, eu oro para que ela compreenda a autoridade espiritual que carrega. Autoridade não para ferir, não para se exaltar, mas para permanecer firme. Que ela saiba quando se posicionar. Que ela saiba quando se calar, que ela saiba quando avançar e quando esperar. Eu declaro que em 2026 ela não viverá refém do medo, não se curvará diante da pressão, não aceitará menos do que aquilo que vem do céu. Que ela tenha autoridade para dizer não, quando algo tentar afastá-la do propósito, e humildade para dizer sim, quando o Senhor direcionar. Se houver áreas da vida onde ela ainda se sente fraca, insegura ou incapaz, eu entrego tudo isso agora em tuas mãos. Que o Espírito Santo fortaleça o interior dela. Que a fé seja maior do que as circunstâncias. Que a convicção seja maior do que as dúvidas. Eu declaro que em 2026, ela caminhará com postura espiritual, cabeça erguida, coração alinhado, espírito sensível. Não será movida apenas por emoções, mas por discernimento. Não será guiada pelo barulho externo, mas pela tua voz. Pai, sela a identidade desta pessoa em ti. Sela o posicionamento dela. Sela a autoridade espiritual que o Senhor confiou a ela. Que ninguém roube o lugar que é dela. Que nenhuma mentira permaneça. Que nenhuma voz contrária tenha mais força. Eu oro crendo que tudo isso já está sendo alinhado no mundo espiritual. E tudo o que ainda tenta confundir, eu entrego agora diante de ti. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me aproximo de ti com o coração em silêncio, sabendo que tu és o Deus que conhece os pensamentos antes mesmo de eles se formarem. Pai, eu oro pela mente desta pessoa que está ouvindo agora. Tu sabes quantas vezes ela precisou ser forte quando, por dentro, estava cansada. Tu sabes quantas vezes o sorriso foi colocado por fora, enquanto a mente estava em guerra por dentro. Eu declaro que em 2026 a mente dela será um lugar de paz, não um campo de batalha constante.
não um espaço de acusações internas, mas um ambiente guardado pelo Espírito Santo. Toda ansiedade que tenta antecipar o futuro, todo medo que insiste em voltar, toda preocupação que rouba o descanso, eu entrego agora em tuas mãos, Senhor. Que os pensamentos sejam alinhados à verdade, que a confusão dê lugar à clareza, que o excesso de peso emocional seja substituído por leveza. Pai, eu oro para que as emoções desta pessoa sejam curadas, tratadas e restauradas. Se houve palavras que machucaram profundamente, se houve decepções que deixaram marcas, se houve perdas que ainda doem, eu declaro que 2026 será um ano de cura emocional, que as lembranças não machuquem mais como antes, que as feridas não definam mais decisões, que o passado não controle mais o presente. Tudo aquilo que foi guardado em silêncio, toda dor não chorada, toda tristeza reprimida, eu entrego agora diante de ti. Pai, visita as áreas mais profundas do coração dela, aquelas que ninguém vê, aquelas que ela evita tocar, aquelas que só tu conheces. Eu declaro descanso para a mente cansada, declaro paz para o coração aflito, declaro esperança para a alma abatida. Se houver noites mal dormidas, se houver pensamentos repetitivos, se houver cansaço emocional, eu entrego tudo isso em tuas mãos. Que em 2026 ela experimente silêncio interior, que o barulho interno diminua, que a voz do medo se cale, e que a tua voz seja a mais alta. Pai, eu oro para que ela aprenda a descansar sem culpa, a parar sem se sentir improdutiva, a confiar sem precisar controlar tudo. Que o Espírito Santo traga equilíbrio emocional, nem dureza excessiva, nem sensibilidade exagerada, mas maturidade, estabilidade e paz. Eu declaro que a mente dela será protegida, que pensamentos destrutivos não criarão raiz, que emoções desordenadas não governarão suas escolhas. Tudo o que hoje pesa, tudo o que hoje dói, tudo o que hoje confunde, eu entrego agora diante de ti. Que ela termine este ano com uma mente renovada, um coração curado e uma alma em descanso. Eu oro crendo que o Senhor já está trabalhando no invisível, e recebo essa cura, essa paz e esse alívio. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu aquieto o meu coração diante de ti, reconhecendo que não existe vida verdadeira longe da tua presença. Pai, eu oro pela vida espiritual desta pessoa. Não uma fé superficial, não uma caminhada automática, mas uma relação viva, profunda e constante contigo. Que em 2026 ela não caminhe apenas ouvindo falar de ti, mas vivendo experiências reais com a tua presença. Eu declaro fome espiritual, declaro sede da tua palavra, declaro desejo sincero de estar contigo. Que a oração deixe de ser apenas um pedido e se torne um lugar de encontro. Que o silêncio diante de ti também seja resposta. Que a espera também seja aprendizado. Pai, eu oro para que a sensibilidade espiritual dela seja despertada. Que ela perceba quando o Senhor direciona, quando alerta, quando consola, quando corrige. Que o coração dela não esteja endurecido pelo cansaço, nem distraído pelo excesso de informações, nem frio pelas decepções do caminho. Tudo aquilo que tenta esfriar a fé, toda distração espiritual, todo afastamento silencioso,
eu entrego agora em tuas mãos. Que em 2026 ela reconheça a tua voz no meio do barulho. Que saiba discernir o que vem de ti e o que não vem. Pai, eu declaro que o Espírito Santo será o guia diário desta pessoa, não apenas em grandes decisões, mas também nos detalhes simples do dia a dia. Que ela aprenda a ouvir antes de agir, a buscar antes de decidir, a confiar antes de se desesperar. Eu oro para que o coração dela seja sensível, mas não frágil, aberto, mas não ingênuo. Que haja equilíbrio espiritual, que haja maturidade, que haja profundidade. Se houver culpa por ter se afastado em algum momento, se houver vergonha por não ter sido constante, eu entrego tudo isso diante de ti agora. Que ela entenda que sempre há um caminho de volta, que a tua graça não se esgota, que o teu amor permanece. Pai, eu declaro que em 2026, a vida espiritual desta pessoa será fortalecida, que a fé não dependerá das circunstâncias, que a confiança não será abalada pelas tempestades, que ela encontre prazer em estar contigo, que encontre descanso na tua presença, que encontre direção na tua palavra. Eu oro crendo que essa intimidade será construída dia após dia, e tudo que tenta impedir essa conexão, eu entrego agora em tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti reconhecendo que nenhum caminho é seguro sem a tua direção. Pai, eu oro por cada decisão que esta pessoa precisará tomar em 2026. Decisões grandes e decisões pequenas. Aquelas que mudam rumos e aquelas que parecem simples, mas constroem o futuro. Que ela não caminhe guiada pela pressa, nem pelo medo de errar, nem pela pressão de pessoas. Eu declaro que o Senhor endireita os caminhos dela, que o Senhor remove obstáculos invisíveis, que o Senhor fecha portas que parecem boas, mas não são, e que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar, no tempo certo e do jeito certo. Se houver confusão, traz clareza. Se houver dúvida, traz paz. Se houver espera, traz confirmação. Tudo aquilo que hoje gera medo de escolher, todo receio de dar passos errados, eu entrego agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026 ela não andará perdida, não caminhará em círculos, não tomará decisões baseadas apenas em emoção. Ela será guiada pela tua voz, conduzida pela tua paz, firmada pela tua palavra. Eu oro para que o propósito dela fique mais claro, que ela compreenda melhor o porquê das lutas, o porquê das esperas e o porquê dos silêncios. Que nada tenha sido em vão, que cada experiência tenha gerado aprendizado, que cada dor tenha produzido maturidade. Se houver sentimento de atraso, se houver comparação com o caminho de outros, eu entrego tudo isso em tuas mãos agora. Pai, eu declaro que o tempo dela está nas tuas mãos, que ela não chegou atrasada, que ela não perdeu a chance, que o Senhor continua escrevendo a história. Eu declaro alinhamento entre propósito e passos, entre fé e atitudes, entre sonhos e obediência. Que ela saiba reconhecer quando é hora de avançar e quando é hora de esperar, quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Eu oro para que o Espírito Santo confirme cada direção, que sinais venham, que a paz venha,
Que a convicção venha. Tudo aquilo que ainda causa insegurança, todo o peso de responsabilidade excessiva, eu entrego agora diante de ti. Que em 2026 os caminhos dela sejam firmes, as decisões sábias e o propósito cada vez mais claro. Eu oro crendo que o Senhor vai à frente, abrindo o caminho e sustentando cada passo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti reconhecendo que toda provisão vem do Senhor. Pai, eu oro pela vida financeira desta pessoa em 2026. Tu conheces as necessidades que ela enfrenta. Tu conheces as contas que chegam. Tu conheces as preocupações que tentam roubar a paz. Eu declaro que em 2026 não faltará o necessário. Declaro portas abertas para trabalho. Declaro oportunidades honestas e abençoadas. Que ela não viva sob o peso constante da escassez. Que não caminhe com medo do amanhã. Que aprenda a confiar na tua provisão diária. Pai, eu oro para que haja sabedoria financeira. Que ela saiba administrar. Que saiba planejar. Que saiba dizer não quando necessário. Que o dinheiro não governe o coração dela, mas que ela governe o dinheiro com equilíbrio e responsabilidade. Se houver dívidas, traz direção para sair. Se houver desorganização, traz clareza. Se houver medo de não dar conta, traz paz. Tudo aquilo que hoje pesa financeiramente, todo aperto, toda preocupação excessiva, eu entrego agora em tuas mãos. Pai, eu declaro crescimento, declaro avanço profissional, declaro reconhecimento no trabalho, que o esforço dela não seja em vão, que o trabalho produza frutos, que haja portas que se abram de forma inesperada. Eu oro para que em 2026 ela tenha equilíbrio entre trabalho e descanso, entre produtividade e saúde, entre ambição e contentamento. Que ela não se esgote tentando sustentar tudo sozinha. Que saiba descansar em ti. Que saiba confiar nos teus cuidados. Se houver medo de perder, se houver insegurança quanto ao futuro, eu entrego tudo isso agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026, ela viverá com dignidade, com provisão suficiente e com gratidão no coração. Que ela seja abençoada, para também ser bênção. Que nunca falte o necessário, e que nunca falte paz. Eu oro crendo que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. E tudo aquilo que ainda preocupa, eu entrego agora em tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti com confiança, sabendo que tu és refúgio seguro, fortaleza fiel e escudo constante. Pai, eu oro pela proteção total desta pessoa em 2026. Proteção nos caminhos. Proteção ao sair e ao entrar. Proteção nos lugares visíveis. E também nos invisíveis. Que nenhum mal prevaleça. Que nenhuma armadilha escondida alcance. Que nenhum plano contrário tenha êxito. Eu declaro que o Senhor guarda os passos dela, que os anjos do Senhor acampam ao redor, que o mal não encontra espaço. Pai, eu oro para que haja livramento de perigos visíveis e invisíveis, livramento de acidentes, livramento de pessoas mal intencionadas, livramento de decisões precipitadas. Se houver caminhos que parecem seguros, mas escondem risco, afasta, Senhor.
tudo aquilo que tenta gerar medo, toda sensação de ameaça constante, eu entrego agora em tuas mãos. Que o coração dela descanse na tua proteção, que ela não viva em alerta excessivo, que a confiança em ti seja maior do que o medo. Pai, eu declaro cobertura espiritual sobre a mente, sobre o corpo e sobre a alma desta pessoa, que nenhuma palavra lançada contra ela prospere, que nenhuma carga espiritual pesada permaneça, que toda opressão seja dissipada pela tua presença. Eu oro para que o Senhor seja muralha ao redor dela, que a tua presença vá à frente, que a tua mão a sustente por trás. Se houver ataques espirituais, traz discernimento. Se houver desgaste emocional, traz renovo. Se houver cansaço, traz descanso. Tudo aquilo que hoje causa insegurança, todo medo do inesperado, eu entrego agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026, essa pessoa caminhará guardada, protegida e coberta pela tua graça. Que ela durma em paz, que acorde em segurança, que viva com tranquilidade no coração. Eu oro crendo que a proteção do Senhor já está ativa, e tudo que tenta roubar essa paz, eu entrego agora em tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu aquieto tudo diante de ti, acalmo o coração, silencio a mente e descanso na certeza de que tu estás no controle. Pai, eu oro por esta pessoa que permaneceu até aqui, que não foi embora, que escolheu confiar, que escolheu permanecer na tua presença, que ela sinta agora um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo retirado, como se a alma pudesse respirar novamente. Eu declaro que tudo o que precisava ser entregue, já foi entregue. Tudo o que precisava ser declarado, já foi declarado. Agora, Senhor, eu entrego o controle completamente em tuas mãos. Não apenas o ano de 2026, mas a vida inteira desta pessoa. Que ela não precise carregar o que não é dela. Que não precise resolver tudo sozinha. Que não precise antecipar dores que talvez nem existam. Eu declaro descanso. Descanso na mente. Descanso no coração. Descanso na alma. Que o sono seja tranquilo. Que o corpo relaxe. Que os pensamentos diminuam. Pai, eu oro para que a tua paz envolva esta pessoa agora. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que vem do céu. Que ao acordar, ela sinta leveza, sinta clareza, sinta esperança. Que 2026 seja lembrado como o ano em que ela confiou mais, descansou mais e viveu com mais fé. Tudo aquilo que ainda tenta gerar preocupação, tudo aquilo que ainda pesa no coração, eu entrego agora em tuas mãos uma última vez. Pai, guarda esta pessoa, enquanto ela dorme, enquanto ela descansa, enquanto ela silencia. Que os pensamentos sejam bons, que os sonhos sejam leves, que o coração permaneça em paz. Eu oro crendo que o Senhor continuará trabalhando, mesmo quando ela estiver descansando. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da tua presença com reverência, temor e fé. Eu reconheço que tu és o Deus que governa o tempo, os anos, os dias e cada detalhe da existência. Nada começa sem a tua permissão.
Nada prospera sem a tua bênção. Nada permanece se não estiver sustentado pela tua mão. Agora, Pai, eu consagro diante de ti o ano de 2026. Não como um simples número no calendário, mas como um tempo profético, separado e marcado pelo céu. Eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces o coração dela. Tu conheces as batalhas que ninguém vê. Tu conheces os sonhos que ainda não foram ditos em voz alta. Que 2026 não seja apenas mais um ano passando, mas um ano vivendo sob direção, proteção e propósito. Senhor, eu coloco diante de ti cada expectativa que ela carrega. Expectativas boas. E também aquelas que nasceram do medo. Se houve frustrações nos anos anteriores, se houveram promessas que pareciam não se cumprir, eu declaro que isso não define o que vem agora. Neste momento, eu entrego diante de ti todo o peso do passado, toda a culpa, todo arrependimento tardio, toda dor que ainda insiste em ocupar espaço no coração. Pai, lava este novo ano com a tua presença. Marca cada mês. Guarda cada semana. Abençoa cada dia. Que janeiro seja mês de alinhamento. Que fevereiro seja mês de fortalecimento. Que março seja mês de clareza. Que abril seja mês de confirmação. Que maio seja mês de crescimento. Que junho seja mês de descanso. Que julho seja mês de renovo. Que agosto seja mês de avanço. Que setembro seja mês de maturidade. Que outubro seja mês de colheita. Que novembro seja mês de gratidão. E que dezembro seja mês de celebração. Eu oro para que desde o primeiro dia de 2026, essa pessoa caminhe debaixo da tua cobertura. Que nenhuma decisão seja tomada sem paz. Que nenhum passo seja dado sem direção. Que nenhuma porta seja aberta sem propósito. Se houver caminhos que não vêm de ti, fecha, Senhor. E se houver portas que são tua vontade, abre de forma clara e inconfundível. Agora, Pai, eu entrego o ano de 2026 completamente em tuas mãos, com tudo o que ele carrega, com tudo o que ele trará, com tudo o que ele revelará. Que este ano seja consagrado, guardado e conduzido pelo Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco novamente diante da tua presença, reconhecendo que tudo começa em quem somos em ti, antes das conquistas, antes das respostas, antes dos caminhos se abrirem. Há uma identidade que precisa estar firmada. Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo agora. Que em 2026 ela não caminhe confusa sobre quem é, nem sobre o valor que carrega, nem sobre o lugar que ocupa no mundo espiritual. Eu declaro que ela é filha amada, escolhida, separada e chamada pelo nome. Eu declaro que ela não é definida pelos erros do passado, nem pelas quedas, nem pelas palavras que disseram sobre ela. Tudo aquilo que tentou roubar sua identidade, toda comparação, toda rejeição, todo sentimento de inferioridade, eu entrego agora em tuas mãos, Senhor. Que em 2026 ela se veja como tua vez, não diminuída, não esquecida, não atrasada, mas fortalecida, guardada e posicionada. Pai, eu oro para que ela compreenda a autoridade espiritual que carrega. Autoridade não para ferir, não para se exaltar, mas para permanecer firme.
que ela saiba quando se posicionar, que ela saiba quando se calar, que ela saiba quando avançar e quando esperar. Eu declaro que em 2026 ela não viverá refém do medo, não se curvará diante da pressão, não aceitará menos do que aquilo que vem do céu, que ela tenha autoridade para dizer não, quando algo tentar afastá-la do propósito, e humildade para dizer sim, quando o Senhor direcionar. Se houver áreas da vida onde ela ainda se sente fraca, insegura ou incapaz, eu entrego tudo isso agora em tuas mãos. Que o Espírito Santo fortaleça o interior dela, que a fé seja maior do que as circunstâncias, que a convicção seja maior do que as dúvidas. Eu declaro que em 2026, ela caminhará com postura espiritual, cabeça erguida, coração alinhado, espírito sensível. Não será movida apenas por emoções, mas por discernimento. Não será guiada pelo barulho externo, mas pela tua voz. Pai, sela a identidade desta pessoa em ti. Sela o posicionamento dela. Sela a autoridade espiritual que o Senhor confiou a ela. Que ninguém roube o lugar que é dela. Que nenhuma mentira permaneça. Que nenhuma voz contrária tenha mais força. Eu oro crendo que tudo isso já está sendo alinhado no mundo espiritual. E tudo o que ainda tenta confundir, eu entrego agora diante de ti. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me aproximo de ti com o coração em silêncio, sabendo que tu és o Deus que conhece os pensamentos antes mesmo de eles se formarem. Pai, eu oro pela mente desta pessoa que está ouvindo agora. Tu sabes quantas vezes ela precisou ser forte quando, por dentro, estava cansada. Tu sabes quantas vezes o sorriso foi colocado por fora, enquanto a mente estava em guerra por dentro. Eu declaro que em 2026 a mente dela será um lugar de paz, não um campo de batalha constante, não um espaço de acusações internas, mas um ambiente guardado pelo Espírito Santo. Toda ansiedade que tenta antecipar o futuro, todo medo que insiste em voltar, toda preocupação que rouba o descanso, eu entrego agora em tuas mãos, Senhor. Que os pensamentos sejam alinhados à verdade, que a confusão dê lugar à clareza, que o excesso de peso emocional seja substituído por leveza. Pai, eu oro para que as emoções desta pessoa sejam curadas, tratadas e restauradas. Se houve palavras que machucaram profundamente, se houve decepções que deixaram marcas, se houve perdas que ainda doem, eu declaro que 2026 será um ano de cura emocional, que as lembranças não machuquem mais como antes, que as feridas não definam mais decisões, que o passado não controle mais o presente. Tudo aquilo que foi guardado em silêncio, toda dor não chorada, toda tristeza reprimida, eu entrego agora diante de ti. Pai, visita as áreas mais profundas do coração dela, aquelas que ninguém vê, aquelas que ela evita tocar, aquelas que só tu conheces. Eu declaro descanso para a mente cansada. Declaro paz para o coração aflito. Declaro esperança para a alma abatida. Se houver noites mal dormidas, se houver pensamentos repetitivos, se houver cansaço emocional, eu entrego tudo isso em tuas mãos. Que em 2026 ela experimente silêncio interior, que o barulho interno diminua, que a voz do medo se cale, e que a tua voz seja a mais alta. Pai,
eu oro para que ela aprenda a descansar sem culpa, a parar sem se sentir improdutiva, a confiar sem precisar controlar tudo. Que o Espírito Santo traga equilíbrio emocional, nem dureza excessiva, nem sensibilidade exagerada, mas maturidade, estabilidade e paz. Eu declaro que a mente dela será protegida, que pensamentos destrutivos não criarão raiz, que emoções desordenadas não governarão suas escolhas. Tudo o que hoje pesa, tudo o que hoje dói, tudo o que hoje confunde, eu entrego agora diante de ti. Que ela termine este ano com uma mente renovada, um coração curado e uma alma em descanso. Eu oro crendo que o Senhor já está trabalhando no invisível, e recebo essa cura, essa paz e esse alívio. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu aquieto o meu coração diante de Ti, reconhecendo que não existe vida verdadeira longe da Tua presença. Pai, eu oro pela vida espiritual desta pessoa. Não uma fé superficial, não uma caminhada automática, mas uma relação viva, profunda e constante contigo. Que em 2026 ela não caminhe apenas ouvindo falar de Ti, mas vivendo experiências reais com a Tua presença. Eu declaro fome espiritual. Declaro sede da Tua palavra. Declaro desejo sincero de estar contigo. Que a oração deixe de ser apenas um pedido e se torne um lugar de encontro. Que o silêncio diante de Ti também seja resposta. Que a espera também seja aprendizado. Pai, eu oro para que a sensibilidade espiritual dela seja despertada. Que ela perceba quando o Senhor direciona, quando alerta, quando consola, quando corrige. Que o coração dela não esteja endurecido pelo cansaço, nem distraído pelo excesso de informações, nem frio pelas decepções do caminho. Tudo aquilo que tenta esfriar a fé, toda distração espiritual, todo afastamento silencioso, eu entrego agora em Tuas mãos. Que em 2026 ela reconheça a Tua voz no meio do barulho. Que saiba discernir o que vem de Ti e o que não vem. Pai, eu declaro que o Espírito Santo será o guia diário desta pessoa, não apenas em grandes decisões, mas também nos detalhes simples do dia a dia. Que ela aprenda a ouvir antes de agir, a buscar antes de decidir, a confiar antes de se desesperar. Eu oro para que o coração dela seja sensível, mas não frágil, aberto, mas não ingênuo. Que haja equilíbrio espiritual, que haja maturidade, que haja profundidade. Se houver culpa por ter se afastado em algum momento, se houver vergonha por não ter sido constante, eu entrego tudo isso diante de Ti agora. Que ela entenda que sempre há um caminho de volta, que a Tua graça não se esgota, que o Teu amor permanece. Pai, eu declaro que em 2026, a vida espiritual desta pessoa será fortalecida, que a fé não dependerá das circunstâncias, que a confiança não será abalada pelas tempestades, que ela encontre prazer em estar contigo, que encontre descanso na Tua presença, que encontre direção na Tua palavra. Eu oro crendo que essa intimidade será construída dia após dia, e tudo que tenta impedir essa conexão, eu entrego agora em Tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti reconhecendo que nenhum caminho é seguro sem a Tua direção. Pai, eu oro por cada decisão que esta pessoa precisará tomar em 2026.
decisões grandes e decisões pequenas, aquelas que mudam rumos e aquelas que parecem simples, mas constroem o futuro. Que ela não caminhe guiada pela pressa, nem pelo medo de errar, nem pela pressão de pessoas. Eu declaro que o Senhor endireita os caminhos dela, que o Senhor remove obstáculos invisíveis, que o Senhor fecha portas que parecem boas, mas não são, e que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar, no tempo certo e do jeito certo. Se houver confusão, traz clareza. Se houver dúvida, traz paz. Se houver espera, traz confirmação. Tudo aquilo que hoje gera medo de escolher, todo receio de dar passos errados, eu entrego agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026 ela não andará perdida, não caminhará em círculos, não tomará decisões baseadas apenas em emoção. Ela será guiada pela tua voz, conduzida pela tua paz, firmada pela tua palavra. Eu oro para que o propósito dela fique mais claro, que ela compreenda melhor o porquê das lutas, o porquê das esperas e o porquê dos silêncios. Que nada tenha sido em vão, que cada experiência tenha gerado aprendizado, que cada dor tenha produzido maturidade. Se houver sentimento de atraso, se houver comparação com o caminho de outros, eu entrego tudo isso em tuas mãos agora. Pai, eu declaro que o tempo dela está nas tuas mãos, que ela não chegou atrasada, que ela não perdeu a chance, que o Senhor continua escrevendo a história. Eu declaro alinhamento entre propósito e passos, entre fé e atitudes, entre sonhos e obediência. Que ela saiba reconhecer quando é hora de avançar e quando é hora de esperar, quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Eu oro para que o Espírito Santo confirme cada direção, que sinais venham, que a paz venha, que a convicção venha, tudo aquilo que ainda causa insegurança, todo o peso de responsabilidade excessiva, eu entrego agora diante de ti. Que em 2026 os caminhos dela sejam firmes, as decisões sábias e o propósito cada vez mais claro. Eu oro crendo que o Senhor vai à frente, abrindo o caminho e sustentando cada passo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti reconhecendo que toda provisão vem do Senhor. Pai, eu oro pela vida financeira desta pessoa em 2026. Tu conheces as necessidades que ela enfrenta. Tu conheces as contas que chegam. Tu conheces as preocupações que tentam roubar a paz. Eu declaro que em 2026 não faltará o necessário. Declaro portas abertas para trabalho. Declaro oportunidades honestas e abençoadas. Que ela não viva sob o peso constante da escassez. Que não caminhe com medo do amanhã. Que aprenda a confiar na tua provisão diária. Pai, eu oro para que haja sabedoria financeira. Que ela saiba administrar. Que saiba planejar. Que saiba dizer não quando necessário. Que o dinheiro não governe o coração dela, mas que ela governe o dinheiro com equilíbrio e responsabilidade. Se houver dívidas, traz direção para sair. Se houver desorganização, traz clareza. Se houver medo de não dar conta, traz paz. Tudo aquilo que hoje pesa financeiramente, todo aperto, toda preocupação excessiva, eu entrego agora em tuas mãos. Pai,
eu declaro crescimento. Declaro avanço profissional. Declaro reconhecimento no trabalho. Que o esforço dela não seja em vão. Que o trabalho produza frutos. Que haja portas que se abram de forma inesperada. Eu oro para que em 2026 ela tenha equilíbrio entre trabalho e descanso, entre produtividade e saúde, entre ambição e contentamento. Que ela não se esgote tentando sustentar tudo sozinha. Que saiba descansar em ti. Que saiba confiar nos teus cuidados. Se houver medo de perder, se houver insegurança quanto ao futuro, eu entrego tudo isso agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026, ela viverá com dignidade, com provisão suficiente e com gratidão no coração. Que ela seja abençoada, para também ser bênção. Que nunca falte o necessário e que nunca falte paz. Eu oro crendo que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. E tudo aquilo que ainda preocupa, eu entrego agora em tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti com confiança, sabendo que tu és refúgio seguro, fortaleza fiel e escudo constante. Pai, eu oro pela proteção total desta pessoa em 2026. Proteção nos caminhos. Proteção ao sair e ao entrar. Proteção nos lugares visíveis. E também nos invisíveis. Que nenhum mal prevaleça. Que nenhuma armadilha escondida alcance. Que nenhum plano contrário tenha êxito. Eu declaro que o Senhor guarda os passos dela. Que os anjos do Senhor acampam ao redor. Que o mal não encontra espaço. Pai, eu oro para que haja livramento de perigos visíveis e invisíveis. Livramento de acidentes. Livramento de pessoas mal intencionadas. Livramento de decisões precipitadas. Se houver caminhos que parecem seguros, mas escondem risco, afasta, Senhor, tudo aquilo que tenta gerar medo, toda sensação de ameaça constante. Eu entrego agora em tuas mãos. Que o coração dela descanse na tua proteção. Que ela não viva em alerta excessivo. Que a confiança em ti seja maior do que o medo. Pai, eu declaro cobertura espiritual sobre a mente, sobre o corpo e sobre a alma desta pessoa. Que nenhuma palavra lançada contra ela prospere. Que nenhuma carga espiritual pesada permaneça. Que toda opressão seja dissipada pela tua presença. Eu oro para que o Senhor seja muralha ao redor dela. Que a tua presença vá à frente. Que a tua mão a sustente por trás. Se houver ataques espirituais, traz discernimento. Se houver desgaste emocional, traz renovo. Se houver cansaço, traz descanso. Tudo aquilo que hoje causa insegurança, todo medo do inesperado, eu entrego agora diante de ti. Pai, eu declaro que em 2026, essa pessoa caminhará guardada, protegida e coberta pela tua graça. Que ela durma em paz, que acorde em segurança, que viva com tranquilidade no coração. Eu oro crendo que a proteção do Senhor já está ativa, e tudo que tenta roubar essa paz, eu entrego agora em tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu aquieto tudo diante de ti, acalmo o coração, silencio a mente e descanso na certeza de que tu estás no controle. Pai, eu oro por esta pessoa que permaneceu até aqui, que não foi embora, que escolheu confiar,
que escolheu permanecer na tua presença. Que ela sinta agora um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo retirado, como se a alma pudesse respirar novamente. Eu declaro que tudo o que precisava ser entregue, já foi entregue. Tudo o que precisava ser declarado, já foi declarado. Agora, Senhor, eu entrego o controle completamente em tuas mãos. Não apenas o ano de 2026, mas a vida inteira desta pessoa. Que ela não precise carregar o que não é dela. Que não precise resolver tudo sozinha. Que não precise antecipar dores que talvez nem existam. Eu declaro descanso. Descanso na mente. Descanso no coração. Descanso na alma. Que o sono seja tranquilo. Que o corpo relaxe. Que os pensamentos diminuam. Pai, eu oro para que a tua paz envolva esta pessoa agora. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que vem do céu. Que ao acordar, ela sinta leveza, sinta clareza, sinta esperança. Que 2026 seja lembrado como o ano em que ela confiou mais, descansou mais e viveu com mais fé. Tudo aquilo que ainda tenta gerar preocupação, tudo aquilo que ainda pesa no coração, eu entrego agora em tuas mãos uma última vez. Pai, guarda esta pessoa, enquanto ela dorme, enquanto ela descansa, enquanto ela silencia. Que os pensamentos sejam bons, que os sonhos sejam leves, que o coração permaneça em paz. Eu oro crendo que o Senhor continuará trabalhando, mesmo quando ela estiver descansando. E assim, eu encerro esta oração, não com medo, não com ansiedade, mas com confiança total. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu agradeço por este tempo na Tua presença. Pai, eu oro por cada pessoa que chegou até o final desta oração. Que nenhuma palavra tenha sido em vão. Que cada declaração tenha encontrado um lugar no coração. Agora, Senhor, eu entrego completamente nas Tuas mãos cada pedido feito em silêncio, cada lágrima que caiu escondida, e cada esperança que nasceu durante esta oração. Que a tua paz permaneça. Que o descanso continue mesmo depois que este vídeo terminar. E antes de encerrar, se esta oração falou com você, escreva nos comentários o seu pedido para 2026, ou um agradecimento a Deus, mesmo antes de ver acontecer. Quando você escreve, você não está apenas comentando, você está declarando fé. Se puder, deixe seu like. Isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que também precisam de paz. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações, declarações proféticas e palavras de descanso. E se você sentir no coração, ative o sininho para não perder os próximos momentos de oração. Pai, eu oro para que todos que passarem por este espaço sejam alcançados pela Tua presença. Agora descanse. Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém.